bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí, ensinando aí a estruturar bolos de andar. Esse daí foi o aro 20, o de baixo, aliás, o aro 25, esse maiorzinho, e o de cima foi o aro 20. Eu recomendo para vocês fazer bolos de andar com no mínimo 5 centímetros de diferença, como foi esse daí de 25 e 20. De 10 centímetros é ainda melhor, fica mais proporcional, fica melhor. Vocês estão vendo aí, esses daí são caninhos mais grossos de pega-balão. Eu tenho utilizado eles porque aqui na minha cidade nem estou conseguindo encontrar aqueles canos da Mago mais grossinhos. Mas não tem necessidade também. Esse daí suporta super bem. E aí eu venho, ó, colocando, eu tiro, não sei se vocês viram no início, eu vou, coloco, vejo mais ou menos qual que é o tamanho que eu preciso e corto eles todos do mesmo tamanho. Eles precisam ficar bem certinhos no tamanho para não correr o risco deles ficarem um maior do que o outro, porque se ficar maior do que o outro, de cima vai ficar meio que cambeta, ficar mais inclinado para um lado, né? Então a gente coloca eles o mais reto possível. Daí eu venho, né, colocando, eu coloquei bastante, porque como o de cima não era muito pequeno, era grande também, eu preferi fazer uma estruturação mais bem feita. Aí eu venho, né, cada confeiteira gosta de uma forma. Eu prefiro preencher tudo, colocar todos os caninhos para depois vir decorando. Esse daí, nesse aro 25, eu coloquei, se eu não estou enganada, 8 caninhos de pega-balão. Esse daí que eu tô colocando é o disco de acrílico. Eu mando fazer para vocês verem. Eu mando fazer aqui na minha cidade. Eu tô medindo mais ou menos para ver qual que é a quantidade de caninho que eu preciso colocar. Eu compro aqui na minha cidade, peço para fazer 2 furos no meio para poder caber o caninho pega-balão, porque aí você atravessa o pega-balão de um para o outro. Isso é muito importante que seja feito, para um ficar grudado no outro, para não correr o risco dele escorregar ou cair o de cima. Essa parte é muito importante ser feita. Como é o aro 20, eu coloquei 2 furos. Quando é o aro 15, eu coloco apenas um furo no disquinho de acrílico. A estruturação ficou pronta. Eu aconselho vocês a colocar o caninho mais baixo ainda do que eu coloquei aí, porque vocês vão ver mais pra frente que ficou mostrando que tinha assim, que era maiorzinha, e eu finalizei com rosetas pra ninguém perceber, né? Aí eu venho, né, com o chantilly. O chantininho que eu utilizo aqui é o Norcal, eu gosto muito dele. Eu venho com a cor, esse daí eu faço uma misturinha entre rosa e algumas gotinhas de azul para poder chegar no tom de lilás. Eu não gosto muito dos corantes, lilás mesmo. Essa massa aí, ela não é massa amanteigada, não é massa que vai óleo, e mesmo assim dá super certo, pode fazer e ficar tranquilo que dá certo. É uma massa fofinha e fica super como fez a estrutura direitinho, fica super estruturado e não tem perigo nenhum. Ficou exposto na mesa e não teve nenhum problema. Agora eu já venho com azul Tiffany, aliás, o azul turquesa da Mago. Coloco algumas gotinhas e agora por último rosa bebê. O rosa bebê da Mago também. Esse bolinho aí para minha cliente saiu por R$380. Por quê? Porque o aro 25 eu cobro por ele R$190. O aro 20 eu cobro 150. Mais a estruturação que eu cobro à parte, que é R$40, porque eu gosto de colocar esse caninho de acrílico. Daí eu venho colocando, sempre tenta colocar o mais certinho possível. Vocês vão ver aí que deu um pouquinho de trabalho, porque
no rosa e no azul eu não coloquei a mesma força que eu coloquei no lilás. E aí eu tive que preencher novamente com o chantilly lilás, azul e rosa. Mas façam aí que vai dar tudo certo. Esse daí, se eu não estou enganada, já é o 8º bolo que eu faço de andar, e com o tempo a gente vai perdendo medo também, porque bolo de andar é um bolo mais delicado, é um bolo mais que a gente tem que tomar cuidado, né, para não correr nenhum risco do de cima tombar ou acontecer algo do tipo. Esse tema aí desse bolo é patrulha canina. Agora eu venho com a espátula, alisando em cima, e depois eu já venho passando a espátula embaixo. Eu não sei falar para vocês qual foi o número da espátula que eu utilizei, mas depois eu vou estar olhando e vou estar colocando na descrição do vídeo para vocês. Mas assim, é muito fácil de achar, vocês encontram espátulas de outras marcas, sem ser da marca que eu vou falar aqui, parecidas, é só vocês procurarem que conseguem achar sim. Ó, esse bolo eu confeitei ele à tarde para entregar ele às 8 horas da noite. Ele ficou pronto às 16 horas. Eu gosto sempre de decorar os bolos pela manhã, mesmo que entregue à noite. Aqui na minha, a minha rotina é confeita os bolos de manhã e depois, se tiver massa, recheio para fazer, faço à tarde. Eu gosto de deixar tudo prontinho e aí à noite o cliente busca, não tem problema ficar na geladeira. É só você fazer da maneira correta. Não pode molhar muito, não pode colocar a temperatura da geladeira muito alta, ela tem que estar no médio, não pode ficar abrindo e fechando a geladeira toda hora. Todo esse cuidado a gente tem que ter fazendo desta forma. Mas se fizer, dá super certo. Olha, para vocês verem, eu tive que preencher novamente, porque eu não gosto de retirar chantininho. A quantidade de chantininho precisa ser exata, porque senão, se você tiver molhado um pouquinho a mais, começa a vazar. E esse daí, eu usei o bico 2A para poder colocar. Então, o bico 2A é uma quantidade ótima, ou 1A, se vocês gostarem de utilizar também. Eu prefiro 2A. 1A é um pouquinho mais, sai um pouquinho mais de chantilly, mas é bom também. Aí eu tive que vir preenchendo novamente, tanto no azul quanto no rosa. Venho preenchendo tudo bem direitinho. Venho passando a espátula até chegar naquilo que eu espero que fique.
eu venho aí com os caninhos de pega balão, essa parte de baixo aí, o que eu fiz? Eu coloquei no fogo para fazer dessa forma aí. E aí, o acrílico, o pratinho de acrílico, eu coloco bem em cima para poder colocar o bolo. E desço o bolo no pratinho de acrílico. Gente, isso aí é uma praticidade. Façam, mas é muito bom, é muito melhor do que assim vocês utilizarem isopor. O isopor eu acho que fica meio mole, não gosto muito, já utilizei fazendo aquele guindaste caseiro, não gostei. Agora esse pratinho de acrílico aí é sensacional, façam que vocês vão gostar. Agora eu venho, né, na segunda parte do bolo. O primeiro bolo foi recheio de 4 leites, massa branca, e esse massa de chocolate, mousse de alpino e brigadeiro de ninho. Pensa num bolo saboroso, muito saboroso mesmo. E eu venho fazendo toda aquela parte novamente. Venho pondo chantininho para poder tá alisando novamente. Venho alisando o bolinho de cima novamente. Essa espátula aí é a número 1 da Blue Star. Essa eu lembro qual que é. Só porque do lado contrário, sem ser aquele lado que faz as listras. Gente, olha esse chantininho, ele ficou perfeito. Ficou perfeito, perfeito, perfeito. Agora eu venho preenchendo os locais que ficou faltando.
borrifando no bolo, nele inteirinho. Borrifar, eu utilizo o caninho, eu gosto de utilizar o caninho que desperdiça menos, e venho sem o álcool de cereais. Agora eu venho com uma faquinha para poder tirar aí, eu venho com essa faquinha, vou passando para poder retirar. Passo que aí fica mais fácil na hora de pegar ele com os canos. Ele já soltou, agora é só pegar e pôr lá no outro bolo. Colocar bem central e na hora de empurrar os caninhos, tentar empurrar eles o mais reto possível.
Aí o jeito que ele ficou, eu cortei os caninhos. E aí em cima eu vou colocar leitinho mesmo. Agora eu venho fazendo as rosetas com o bico 22. O mesmo corante que eu usei embaixo eu utilizo em cima para fazer as mesmas cores. Eu vou ficando por aí, as dicas foram todas dadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem até o final para vocês verem o resultado desse bolinho que ficou lindo, 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 e a cliente super amou. Obrigada a cada um que ficou até aqui. Não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixe o like. Tchau!